Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 304, para aqueles que nos acompanham apenas no Novo Testamento. Hoje nós estamos concluindo o Evangelho de São João, capítulos 20 e 21. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar mais um livro da Sagrada Escritura, o último evangelho da nossa meditação. No dia de hoje, capítulos 20 e 21 de São João. Gostaria de começar a reflexão agradecendo a todos que nos acompanham, agradecendo a você que já é que já é um membro do canal do Padre Daniel no YouTube, você que já é inscrito no nosso canal. Agradeço também aqueles que colaboram, que ajudam com o canal e também com a TV Século XXI, que está transmitindo este estudo, esta meditação da Palavra de Deus. Gostaria também, uma vez mais, de convidar você para, no próximo ano, juntos, nós visitarmos e meditarmos a Sagrada Escritura em Israel, no Egito e em Israel. Teremos uma peregrinação para o Egito e para a Terra Santa, no mês de julho. Então se organize para acompanhar o padre, missa diária, e aí nós vamos ter parte do estudo bíblico também presencialmente. Então, se você tem possibilidade, não perca esta chance. Irmãos e irmãs, hoje capítulos 20 e 21 do Evangelho de São João. Nós estamos aqui na ressurreição de Jesus. Para facilitar a nossa compreensão, aqueles que têm a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 20, versículo 21. O capítulo 20 vai mostrar quatro cenas do ressuscitado com a sua comunidade, com os apóstolos e também com Maria Madalena. E aí depois, no capítulo 21, nós vamos ver uma cena de Jesus com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Então, em geral, aqui nós temos 5 momentos diferentes do ressuscitado. São João, ele narra esses 5 momentos. Parece que no final do capítulo 20 tem um encerramento do capítulo, tem um encerramento do seu evangelho, e aí vai chegar no capítulo 21, vai ter mais um encerramento. O capítulo 21 é um prólogo, é a conclusão de fato daquilo que ele escreveu. Muitos vão dizer que o capítulo 21 é até um acréscimo, e nós chamamos o capítulo 21 de prólogo. Nós vamos ver que ali em um capítulo tem uma aparição para todos os apóstolos que resume tudo aquilo que Jesus realizou e aquilo que ele desejava da igreja. Comecemos, porém, pelo capítulo de número 20. Se vocês quiserem fazer anotação, eu convido que nesse capítulo 20 nós marquemos aqui 4 cenas, 4 momentos, 4 aparições de Jesus. Do capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10, nós podemos chamar o túmulo vazio e os sinais da fé. O túmulo vazio, os sinais da fé. Aqui Jesus vai aparecer aos apóstolos e ele vai aparecer também a Maria Madalena. Depois, a segunda cena vai dos versículos 11 ao versículo 18, onde tem o encontro de Jesus com Maria Madalena. Então aqui o foco é principalmente Maria Madalena. Depois da terceira aparição, nós temos Jesus, que ele aparece para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Aqui nessa terceira cena, nesse terceiro momento, nós temos Jesus enviando seu Espírito e Jesus instituindo o sacramento da confissão. Interessante que na primeira e na segunda cena nós estamos no domingo de manhã. Agora, nessa terceira cena, nós estamos ainda no domingo, mas no domingo à noite. E aí a quarta e última cena desse capítulo número 20, nós estamos no 8º dia, uma semana depois, porém também no domingo. Olha a importância do domingo para a comunidade. Daqui a pouco a gente vai ler e vai meditar mais sobre o domingo.
O domingo, muito importante, ele é fundante, ele é referência para a comunidade dos primeiros cristãos. E aí, esta quarta aparição, ou essa quarta cena, nós temos o encontro de Jesus com Tomé. Este encontro que vai dos versículos 24 até o versículo 29. Então é isso que nós vamos ver na primeira parte da nossa meditação. Ali a primeira parte dos versículos 1 a 10, Jesus aparece para Maria Madalena. Gostaria de dar destaque a alguns versículos. O padre poderia ler e poderia comentar praticamente todos os versículos, mas esse aprofundamento nós vamos deixar para o nosso curso bíblico, que, se Deus quiser, nós vamos começar no próximo ano. Então, compre um bom caderno, quem tiver um computador aí, se organize, quem quiser comprar uma Bíblia nova, sugiro a Bíblia do Peregrino, Bíblia da Jerusalém também é muito boa, para quem puder. Aqueles que têm Ave Maria ou a Bíblia da CNBB pode também manter essas Bíblias. São as 4 que eu tenho mais proximidade, as 4 que eu indico. E aí, para quem está em Portugal, tem a Bíblia Difusora, que também é muito boa. Capítulo 20, versículo 1, aqui é a primeira cena, é Jesus que ele aparece ainda ele está no túmulo, o túmulo está vazio, e aqui nós temos como personagens principais João, nós temos Pedro e nós temos também Maria Madalena. O texto começa assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Então aqui nós percebemos que começa no domingo. Qual que é o primeiro dia da semana? Aqui é muito simples. Em toda a criação, qual foi o dia que Deus descansou? Deus descansou no 7º dia. Qual que era o dia do descanso para os judeus? O dia do descanso para os judeus era o sábado. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Aí o segundo é segunda, e aí em português fica muito claro. O português ele é muito feliz nessa distribuição dos dias. O terceiro é terça, o sexto é sábado, o sexto é sexta, e aí depois o 7º e último dia, o dia do descanso, é no sábado. Então, às vezes eu vejo algumas folhinhas começando a semana, primeiro dia da semana na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta e aí terminando no domingo. Essa não é uma folhinha católica, mesmo que às vezes seja de paróquia, essa folhinha tem a maior boa intenção, aqui não representa aquilo que nós católicos acreditamos. Para nós, a semana, ela começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, aí o termo fim de semana, sexta, sábado e domingo, é um termo um pouco equivocado. Na verdade, se alguém quer usar esse termo final de semana, pode falar de sexta e sábado. Mesmo que já virou tradição e comum, mas domingo não é fim de semana. Domingo é começo da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque nós somos católicos e a Bíblia é uma fonte de fé para cada um de nós. No primeiro dia da semana, bem de madrugada. Quando começa esse primeiro dia da semana para os judeus? Começa quando a terceira estrela aparece no céu, na noite daquilo que nós chamamos sábado. Não tinham um relógio para marcar meia-noite como hoje. Então eles começavam o dia a partir da noite. E a noite era, como critério, ali tinha 3 estrelas no céu, era considerado um novo dia. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. E aí, gostaria de refletir isso sobre os dias que nós vamos encontrar aqui as aparições de Jesus. Vamos um pouco para frente e um pouco para trás. Então, versículo 1, primeiro dia da semana, bem de madrugada. Vamos para a segunda cena. A segunda cena está entre os versículos 11 e 18. E a segunda cena está entre os versículos 11 e 18. Aqui nessa segunda cena, nós vimos que não tem nenhuma mudança de dia nem de horário. Aqui continua também na madrugada, aqui continua também no primeiro dia da semana, no domingo de manhã. E aí depois na terceira cena, que vai dos versículos 19 ao 23, aqui nós temos uma mudança. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Então aqui também está no domingo, mas o domingo à noite, aqui está no comecinho da noite, aqui não é ainda o segundo dia. Então nós percebemos que primeira cena, segunda cena, terceira cena. Padre, o que o senhor quer dizer com cena? Quero dizer com cena episódio, quero dizer momentos, quero dizer blocos. Nós temos alguns momentos diferentes da aparição de Jesus ressuscitado. Então, este terceiro, que acontece aos apóstolos, eu acho ele muito central, que tem a instituição do sacramento da confissão, ele acontece no começo da noite. E aí depois nós temos o último,
no capítulo 20, a última cena que está ali entre os versículos 24 e 29. Tomé, chamado Gêmeo, era um dos 12 que estavam com eles, que estava quando Jesus veio. E aí vai dizendo mais, os outros discípulos também contaram, nós vimos o Senhor. E aí continua, e aí depois no versículo 26 diz assim, 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos em casa e Tomé estava com eles. 8 dias depois significa uma semana depois, significa também no domingo. Então, aqui neste capítulo 20, nós temos 2 domingos. Primeira, segunda e terceira cena, o encontro de Jesus quando o túmulo estava vazio, com Madalena e os apóstolos, domingo de manhã. Depois, o aprofundamento do encontro de Jesus com Maria Madalena, domingo de manhã. Jesus instituindo o sacramento da penitência, da confissão, domingo à noite. Depois, Jesus e Tomé, junto com os outros apóstolos, o outro domingo à noite. Então, tudo acontece no domingo. Nós vemos aqui que o domingo é um momento fundante para a comunidade primitiva, a comunidade dos seguidores de Jesus. Desde o princípio, o domingo foi escolhido como o dia de guarda, o dia mais importante da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E aí tem adventistas e outras igrejas, doutrinas que continuam guardando o sábado. Nesse sentido, são mais judeus do que cristãos. A Bíblia, ela é muito clara. Jesus ressuscitado, ele encontrava seus apóstolos e a comunidade no domingo. E se ele encontrava domingo, e Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, que ele quer continuar encontrando a sua comunidade, que hoje somos nós, membros da sua igreja. Ele quer continuar encontrando com cada um de nós, naturalmente, todos os dias, mas principalmente no domingo. E aí, nessa primeira narração, nós vimos que Madalena, ela encontrou o túmulo vazio, ela ficou assustada e foi lá contar para os discípulos. E aí, Pedro e João foram ao encontro do túmulo. Diz que os dois correram para o encontro de Jesus no túmulo, mas o discípulo amado, ele correu mais rápido. E aí os dois chegaram, e quando o discípulo amado chegou, ele esperou, depois chegou Pedro, e aí Pedro, ele entra no túmulo. Depois o discípulo amado, ele também olha o túmulo e aí ele acredita. O que significa esses dois que correram e o discípulo amado, ele correu mais rápido e chegou primeiro? Aqui pode ser uma interpretação histórica, do jeito que foi mesmo, mas muitos autores, e eu concordo com isso, significa que o discípulo amado, ele correu e chegou primeiro, não só porque ele era mais jovem, mas porque ele amava mais. Por isso que é o discípulo amado. Ele tinha mais sede, mais desejo de encontrar o Senhor. Ele tinha pressa. Por isso que ele correu primeiro. Por que Pedro entrou primeiro e não o discípulo amado no túmulo? Por que Pedro entrou? Ou, na verdade, só Pedro entrou. Aqui nós temos a hierarquia da igreja. Hierarquia da igreja, porque Pedro era o líder dos apóstolos. Dizemos hoje que ele era o primeiro papa. Então nós vemos um que corre mais rápido porque ele tem mais amor. Um que entra porque ele era a liderança da igreja. Aqui nós podemos encontrar em Pedro e o discípulo amado, eu acredito que seja João, existem muitos críticos que dizem que o discípulo amado é uma figura literária. Não, mas o discípulo amado aqui, a tradição da igreja diz que é João. Então aqui nós temos dois aspectos da igreja. Claro que são pessoas históricas, mas representam dois aspectos da igreja. Pedro representa a instituição. O discípulo amado representa a igreja como carismática, que não é da renovação carismática, mesmo que seja um movimento que fez muito bem para a igreja. Mas aqui é a igreja carismática, a igreja dinâmica, a igreja formada pelos leigos, a igreja formada pelos missionários. Então nós temos Pedro representando a instituição, aquela que tem autoridade para ir primeiro, e a igreja de uma forma mais dinâmica, representada por cada um de nós, que podemos chamar assim de igreja carismática. Então nós vemos que um chegou primeiro. E aí, depois que eles se encontraram com Jesus, ou se encontraram com o túmulo vazio, Madalena viu o túmulo vazio, os dois viram o túmulo vazio, e aqui mostra que só um acreditou, só o discípulo amado acreditou. E aí nós encerramos a primeira cena. O que acontece no final dessa primeira cena? Pedro e João, eles voltam para se encontrar com os outros, e Maria Madalena, ela fica. Podemos dizer que eles voltaram porque eles tinham já acreditado, e podemos valorizar Maria Madalena que ela ficou também, porque ela tinha necessidade de manter-se próxima de onde ela achava que o Senhor estava. Então Maria Madalena, ela continua próxima do túmulo, ela continua ali naquele local. E aí Maria Madalena, ela foi a primeira que se encontrou
com o Cristo ressuscitado. Ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E aqui nós podemos ver Maria Madalena. Muitos dizem que ela era prostituta, a igreja não diz isso, diz que era uma mulher que foi curada de 7 demônios, ou seja, uma mulher muito pecadora. Maria Madalena era mulher, era muito pecadora, mas ela foi aquela que viu, que presenciou, que experienciou o maior evento de toda a história. Alguém que tinha morrido tornou-se a viver. Alguém que morreu tornou ou passou a ressuscitar. Padre Lázaro também ressuscitou. Lázaro ele foi reavivado, ele voltou a ter a vida comum, bebendo, comendo, e depois ele morreu de novo. Agora o ressuscitado é uma nova forma de vida, onde Jesus não morria mais. Então nós temos aqui Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Eu penso que foi um presente de Jesus. A persistência, a fé, a determinação daquela mulher que continuou na presença de Jesus. E aqui nós vemos 2 momentos da vida de Maria Madalena. 2 momentos depois da ressurreição. Primeiro momento, quando ela viu o túmulo vazio, o que ela fez? Ela foi correndo anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, tinha roubado Jesus do túmulo. E aí depois, nesse segundo momento, a missão de Maria Madalena ela muda. Tem um versículo aqui que merece ser grifado, que é o versículo chave. Aqui Jesus ele diz algo para Maria Madalena, no versículo 17. Aqui já vai clarificar algo na compreensão religiosa de cada um de nós. Normalmente nós dizemos que Maria Madalena foi anunciadora da ressurreição. O que é verdade, mas que está muito incompleto e muito imperfeito. Maria Madalena, ela foi uma grande anunciadora da ascensão de Jesus. Foi isso que ele pediu para ela anunciar que ele iria ascender ao céu. Vamos ver isso no versículo 17. Jesus disse: "Não me segures." Por que não me segures? Porque Jesus aqui, ele não abraçava, ele não tocava, era uma forma de vida diferente. Aqui diz como que é a vida depois da morte. E aí Jesus diz: "Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então o que Jesus pede para Madalena? Para ir anunciar que ele vai subir para o Pai. Então ela se torna, se formos dar o nome de discípula, mas nós podemos chamar que ela é a anunciadora de Jesus que ascende a Deus. Aqui tem também algo que chamou muito minha atenção. Jesus diz: "Subo para junto do Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Aqui está dizendo, no Evangelho todo, quem tem rapidez aí, quem consegue rápido, vocês vão correr ali para o capítulo 2, vão para o capítulo 2 e nós vamos meditar o capítulo 2 e o versículo 15. Vamos meditar o capítulo 2 e o versículo 15. Quem consegue ir rápido ali para o Antigo Testamento, nós vamos para o Antigo Testamento para meditarmos algo que na verdade estava sendo cumprido ali. Na verdade, o primeiro capítulo de São João. Então, veja, aqui pela primeira vez aparece Deus, Jesus dizendo: "O meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus." Isso tinha sido uma promessa lá do Antigo Testamento. Jesus ele tinha dito que o seu Pai seria também o Pai de toda a humanidade. Veja ali o versículo 12, capítulo 1, versículo 12. "Quantos, porém, a acolheram, a quantos, porém, a acolhem, dá-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem em seu nome." Então diz aqui no prólogo, diz aqui na introdução, diz aqui no início, no prólogo do Evangelho de São João, que aqueles que acreditarem serão chamados filhos de Deus. Então imagina, era algo impossível alguém ser chamado filho de Deus. E aqui mostra que aqueles que acreditam, e aqui mostra o exemplo daqueles que acreditam seriam chamados filhos de Deus. E aqui Jesus, ele cumpre aquilo que foi anunciado no prólogo, depois da sua ressurreição, dizendo: "Vai e anuncie que o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, que eu vou subir para ele." Então, tem aqui um cumprimento muito bonito. Depois, no capítulo 20 ainda, nós temos uma terceira cena, e aqui o padre, eu digo com as minhas palavras, Jesus ele aparece para os discípulos, aqui está à noite, ele sopra o Espírito Santo, aqui tem Pentecostes para João,
pouco diferente daquilo que é narrado por Lucas, um complementa o outro. Ele sopra, eles recebem o Espírito Santo, ele diz: a quem, olha aqui, olha, não tem como duvidar, recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Para quem Jesus, Padre, eu confesso diretamente com Deus. Mas Jesus disse: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem serão retidos. Jesus ele não disse: confessa diretamente com Deus. Não, ele deu o poder aos apóstolos e a sucessão apostólica para perdoar os pecados. Padre, os pastores protestantes e os irmãos evangélicos protestantes não acreditam que o pastor pode perdoar pecados, eles confessam diretamente com Deus. Então, de certa forma, certo, porque o pastor não pode mesmo. Ele não foi legitimamente ordenado. Ele não está na sucessão apostólica. Martinho Lutero cortou essa sucessão apostólica. Este poder foi dado aos bispos, aos sucessores dos apóstolos. E aí depois nós temos a quarta cena. A quarta cena é a cena de Tomé. Também uma cena muito impressionante que acontece no domingo, as portas estavam fechadas, e aqui nós temos, ao contrário desta terceira aparição, onde só Jesus fala, aqui nós temos um diálogo. E aqui tem um pensamento muito interessante de São Tomás de Aquino, que ele disse assim: a incredulidade de Tomé era um grande cabeça dura, eles disseram: olha, o Jesus está vivo, ressuscitou, só acredito se eu tocar, só acredito se eu vejo. Então, São Tomás de Aquino ele diz que essa incredulidade de Tomé fez um grande bem a cada um de nós. Um grande bem por quê? Porque nós podemos ver alguém tocando o seu lado, alguém que fez a experiência física com o ressuscitado. E dizendo também que nós devemos acreditar mesmo sem ver. Irmãos e irmãs, por que Tomé não viu o ressuscitado? Ele não viu o ressuscitado porque ele não estava na comunidade. E aqui é um grande ensinamento para todos nós. No domingo, é dia de nós estarmos na comunidade, a não ser que nós estamos enfermos ou por algum motivo impedidos. Domingo é o dia de nós estarmos na comunidade. São Tomé, ele não fez a experiência do ressuscitado, ele duvidou, porque no momento de estar na comunidade, ele não estava. Vamos rapidamente para o capítulo 21. Jesus aqui ele aparece no lago, e aí ele se encontra com seus apóstolos. E aí Pedro, ele estava triste porque não tinha pescado nada. Então o que acontece aqui? Jesus, ele recorda Pedro. A missão de Pedro, ali em Lucas capítulo 5 era muito claro, não era ser pescador de peixes. Jesus já tinha dito: Simão, você será pescador de homens. Então, Jesus, ele recorda a Pedro qual era a missão dele. A missão dele era ser pescador de homens. E aí, um pouco adiante, Jesus ele confirma a fé de Pedro, perguntando 3 vezes se Pedro o amava, e diz assim: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, nesse capítulo 21, nós podemos ver 2 aspectos da missão da igreja. Primeiro mistério, pescar. Segundo mistério ou ministério, apacentar. Primeiro é trazer, o segundo é cuidar. O primeiro é resgatar, o segundo é aprofundar a fé. Essas são as 2 missões da igreja e as 2 missões de cada um de nós que somos católicos. Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Essa passagem, no grego, ela fica muito mais bonita. No grego, nós tínhamos ágape, filia e eros, 3 palavras para expressar o amor. Eros, sentimento. Filia, amizade. Ágape, dar a vida. Jesus pergunta: Pedro, filia. Jesus pergunta: Pedro, ágape. Ágape. Jesus pergunta: Pedro, ágape. Pedro responde: filia, Senhor. Jesus pergunta: Pedro, ágape. Pedro responde: filia, Senhor. Eu não sou capaz de dar a vida. E aí na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, filia. Pedro fica triste porque na terceira vez Jesus perguntou filia. E aí Pedro diz: sim, Senhor, filia. Jesus se abaixa ao nível de Pedro. Jesus mostra a cada um de nós que o nosso amor por ele é progressivo, ele vai amadurecendo. O amor de Pedro ele se tornaria ágape. Quando Pedro deu a vida por Cristo também, morrendo numa cruz. Pedro traiu Jesus 3 vezes, agora Jesus dá a oportunidade dele recomeçar, perguntando 3 vezes se ele o amava. Irmãos e irmãs, é um evangelho muito rico, um evangelho com muitos detalhes e muito simbólico. Com a graça de Deus, nós lemos, meditamos em aproximadamente 11, 12 vídeos. A partir de amanhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2.
Você que deseja continuar aprofundando, você que está nos grupos de WhatsApp do Padre, nós vamos enviar a planilha do próximo mês. Ou entre no YouTube, Padre Daniel Ribeiro SCJ, lá tem um local que tem a planilha dos estudos do próximo mês. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, Atos dos Apóstolos, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.